O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Che vittoria! ¡Che vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos! Como é bom estar de volta, seja bem-vindo a mais uma edição do Cautiopédia. Pode ser que você tenha começado a acompanhar a gente, ou a escutar a gente, ou a assistir a gente na última edição, na qual eu não estava, porque estava gozando de merecidas férias, mas estou de volta para minha alegria. Para a alegria de alguns, não sei se de todos, mas para a alegria de alguns, estou de volta aí para fazer o podcast, o videocast, todas as mídias que a gente possa colaborar aí com a Cautiopédia. Estou de volta. Vamos falar muito sobre a Europa League, afinal de contas já temos aí, estamos gravando numa quinta-feira pós-rodada, então a gente está falando aí de Lazio, que tem motivos para comemorar, de Roma, que não tem motivos para comemorar. Vamos falar um pouquinho da Fiorentina também na Conference, não tem muito o que falar, né? E a gente vai falar bastante sobre Série A, porque tivemos um resultado histórico no último final de semana. Para o torcedor do Juventus não é um histórico bom, né? É um histórico pavoroso. A Juventus sofreu uma derrota pesadíssima e a gente vai trazer aí números e vai trazer fatos que mostram aí o quanto foi pesada essa derrota e falar sobre essa situação da Juventus, né? Que parecia que vinha engrenando, mas parece que a temporada é sempre assim, né? A Juventus vai um pouquinho, para um pouquinho. Vai mais um pouquinho, para um pocão. Dessa vez foi uma parada brusca. A gente vai falar um pouco também sobre Napoli e já vou tocar a bola para o meu querido amigo e meu companheiro, meu fiel escudeiro Caio Bittencourt. Caio, muito obrigado por segurar as pontas enquanto eu estava na vida boa, com o pé na areia, na caipirinha, na água de coco e na cervejinha. Muito obrigado por tudo isso. Já vou jogar um destaque inicial para você, porque tivemos uma pena bem interessante na Série B italiana, né, Caio? Num caso de racismo. Bom dia, boa tarde e boa noite. Olá a todos. Realmente a gente tem que começar essa edição de uma forma triste, porque o sujeito que cometeu o crime, no caso Franco Vasquez, era alguém que, sei lá, a gente tinha boas recordações dos tempos de Palermo, do futebol jogado, tinha seus momentos agora na Cremonese que briga pelo acesso na Série B, porque até vale dizer que na Série B você tem um Sassuolo encaminhado e uma segunda vaga bem disputada entre o Pisa e o Spezia, e a Cremonese tá nesse bolo, e o Vasquez perde a oportunidade de comandar a equipe dentro de campo com sua experiência, com sua qualidade técnica, e perde a oportunidade de ser um ser humano decente, de ser alguém de caráter, porque efetivamente você fazer insultos racistas como ele fez ao Medidorval, como foi denunciado, foi denunciado pelo Angelino, pelo Bari, pelo técnico do Bari, o Moreno Longo, que realmente isso é uma mácula na carreira dele e algo que é uma dor que não passa pro Medidorval. Até porque, querendo ou não, é muito fácil num momento como esse, é muito fácil numa situação como essa, sair dizendo desculpas para quem se sentiu ofendido ou qualquer tipo de coisa. Às vezes é importante o arrependimento, mas sem que você tenha em mente que isso é uma agressão. E uma agressão, assim, quem apanha nunca esquece. Quem sofre esse tipo de agressão nunca esquece. Então, por isso, a suspensão até longa de 10 jogos, se você levar em conta que a Série B já teve 29 rodadas até o momento. Então ele fica fora até fim da Série B, talvez pegue até um restinho de playoffs. Então, assim, é algo que deveriam pensar e, assim, recorrer nesses casos, como a Cremonese promete recorrer, fica uma coisa meio assim, meio vergonhosa, tal, e eu acho que é a enésima oportunidade que as pessoas têm de refletir sobre seus atos, sobre as vergonhas, e a enésima oportunidade de ser um ser humano decente. Que o Dorval erga a cabeça
reconheça após a agressão e continue fazendo um campeonato interessante como ele tem feito pelo Bari na Série B. O Bari tem sido um concorrente ali no pelotão dos playoffs. E o Dorval pode ser um cara importante nessa luta. Falemos de futebol agora. Por favor. Na verdade, é sempre a nossa intenção, né? Mas eu achei muito interessante já puxar isso aí, porque uma pena de 10 jogos, uma pena esportiva, uma suspensão de 10 jogos, não vai compensar o sofrimento que o Dorval recebeu. Mas eu acho que abre um precedente bacana aí pros próximos jogos, dos próximos casos, que é o mínimo que a gente espera. Nelson Oliveira, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que tá essa saúde? Como é que foi o carnaval? Como é que foi a Canário? É o que me interessa do carnaval de Salvador. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não estive na Pipoca do Canário esse ano, infelizmente. No dia da Pipoca do Canário, fui no médico pegar um uma receita de um antibiótico, me prenderam no hospital, então não compareci nesse evento canônico, que durou apenas umas 2 horas, porque ele abandonou o trio elétrico no meio do caminho. Nervoso com a violência da polícia, soltaram um spray de pimenta e ele abandonou o trio elétrico. Dessa vez ele abandonou mesmo, não foi ameaça, simplesmente, como ele sempre faz, abandonou. E enfim, né? Usando, né, as palavras do pássaro, a gente pode trazer isso pra questão do Mudo Vázquez, né? Porque o apelido dele é Mudo, mas nessa hora ele soube falar muito bem, né? O apelido dele é Mudo porque ele seria uma pessoa muito quieta, muito introvertida, mas nesse momento ele não teve nenhum tipo de mudez, né? Então, enfim, o que dizer, né? 1 minuto de silêncio, pra ele não tem música. É isso, era melhor ter ficado calado. Era bom jogar o Mudo também na Pipoca do Canário, hein? Falar pra galera, aí rapaziada, esse rapaz aqui fez tal coisa lá na Itália, ia ser uma experiência bacana. Vamos começar a falar de futebol então, porque pela Europa League temos um representante italiano que avançou, que vai pegar o meu xodó na competição, inclusive, né? A Lazio vai enfrentar o querido Bodo Glimt, o Bodo que é muito legal de assistir. Talvez não pros próprios torcedores do Bodo, imagino que sejam felizes, claro, mas todo jogo é uma emoção. Você nunca sabe o que vai rolar no jogo do Bodo e é por isso que eu gosto de assisti-los. Mas a gente nunca sabe o que vai rolar no jogo contra o Bodo, Caio, mas eu queria que você falasse como foi a classificação da Lazio contra o Vitória Pilsen. Sofreu mais do que deveria? Ou placares agregados que são mentirosos? Fala um pouquinho dessa classificação da Lazio aí, única representante italiana que avança, então, na Europa League. Olha, não acredito que seja mentiroso, porque havia um adversário interessante do outro lado. Havia todo um time interessante do Vitória Pilsen. O time tinha presença de algum tio Vaidra, velho de guerra, que se você acompanha a Premier League, você com certeza sabe o quanto esse homem fazia de gols da parte de baixo da tabela. Mas você tinha ele, o Sult, o próprio autor do gol, é um jogador interessante. O meio campo ali, tanto ele quanto Serve e Calvati fizeram partidas interessantes em Pilsen e na capital italiana, e assim, de certa forma, isso foi a competitividade que a Lazio precisava. É bem verdade que nesse segundo jogo, diferente do primeiro, que você tinha uma carga de tensão maior, você teve uma situação até que a Lazio correu muito risco, até de levar virada, de repente o Isaacsen acha um golaço daqueles de não se esquecer. E efetivamente, a Lazio em alguns momentos parecia ali jogar meio pro gasto, jogar ali com o regulamento debaixo do braço. No primeiro tempo pareceu mais devagar, até foi pro intervalo meio nisso. Aí no segundo tempo, já à medida que tomou o susto com o gol do Pavel Sult, acabou que foi a Lazio mais perto do que a gente acompanha no dia a dia, uma Lazio mais ofensivo, uma Lazio de mais qualidade e que também foi mais eficiente. O próprio gol demonstra isso nas bolas paradas. Toda bola parada era um Deus nos acuda na defesa do Vitória Pilsen. E de certa forma, o Romagnoli aproveitou isso para fazer o gol e, claro, uma bola parada do Zaccagni no campeonato e em qualquer Copa é algo interessante, é algo de qualidade. E acabou que por isso fez a Lazio se classificar para as quartas e ter como, talvez, não digo como a principal favorita, porque a Lazio, embora tenha jogado talvez mais bola do que a maioria dos times, você talvez pense que no todo não tem a experiência dos melhores elencos de jogadores mais tarimbados que sobraram. Nesse caso, mesmo em crise, o Manchester United acaba sendo interessante. Você tem o próprio caso do Eintracht Frankfurt, que fez uma eliminatória excelente
novamente contra o Ajax, dentre os que sobraram. Claro que o Rangers, depois dessa doideira que foi contra o Fenerbahçe, acaba caindo um pouco, mas mata-mata zera tudo. E aí tem o Tottenham também, que tem essa eterna busca por título, mas efetivamente eu acho que o grande favorito que equilibra bola jogada e qualidade é justamente o que eliminou a outra italiana, o Atlético. Apesar que Clément Turpin, pelo amor de Jesus Cristo, como você colaborou, a história poderia ser outra se a expulsão do Hummels. Mas... Pra quem tá assistindo a gente, eu já sinalizei aqui o que eu acho sobre a arbitragem do francês Clément Turpin, mas pra quem tá ouvindo a gente, vou ter que ser mais claro e falar com todas as letras que ele prejudicou muito a Roma, né? A Roma foi garfada. A gente sabe que o Atlético Bilbao tem plenas condições de tirar a Roma da competição. Tem Nico Williams e o Iñaki Williams, tem muita coisa boa no Atlético Bilbao. Mas não dá pra gente falar dessa eliminação, Nelson, essa eliminação da Roma, sem falar que o jogo foi completamente condicionado por uma decisão extremamente rigorosa e equivocada do Turpin, né? O Ranieri, ele pôs panos quentes até, né, na situação, disse que a expulsão do Hummels foi nítida e tal. Eu discordo completamente, porque, enfim, agora pra quem tá vendo a gente, né, foi uma falta que aconteceu no meio campo, uma disputa de bola, de fato. Ele chega até a pegar na bola. Desculpa, mas eu não vejo motivo pra expulsar alguém que dá um carrinho tentando disputar a bola, por mais que o cara estivesse indo na direção do gol a bem uns 50 metros de distância, ainda tem essa. Meus 2 centavos, assim, eu acho que é tipo assim, pela forma como chega no tornozelo, talvez ali algo para amarelo. Para vermelho é muito exagerado. Justo. O amarelo eu acharia até justo. Se não fosse uma ocasião clara e manifesta de gol. Claro que assim, a gente tem toda a história do último homem que é 1000 anos, embora não esteja na regra. É tipo uma regra não escrita. Mas assim... Você não tinha uma ocasião clara e manifesta de gol pela posição do jogador do Atlético e até por conta de haver um outro defensor da Roma na jogada. Demoraria alguns metros para pelo menos se chegasse à área, por mais que fosse quem é. Eu até tive talvez o desprazer de olhar o histórico do Turpin, né, contra times e a seleção italiana, também até a seleção sub-21. É um histórico bem ruim para os times italianos, né? Quando ele apita jogo de times italianos, os italianos não se dão bem. Aí a gente já pode se perguntar, né, se é por causa do estilo de arbitragem dele confuso, né? Eu até comentei, né, na finada rede social X, que jogo com ele e com o Michael Oliver é sinônimo de fortes emoções, né? Vai ter alguma coisa. Provavelmente vai ser ruim pro time italiano. Aí o motivo a gente não sabe se é só coincidência e tal. Mas enfim, foram 32 jogos, os italianos ganharam 14, tá? E desses 14 jogos, a maioria dos jogos que eles ganharam foram jogos de fase de grupos, amistosos, jogos importantes que ele apitou, esqueça. Já teve derrota do Napoli, derrota da Inter, derrota do Milan. Inclusive o Milan sofre até mais com o Turpin do que qualquer outro time. Foi o time que o Turpin mais apitou, um dos times que o Turpin mais apitou 5 vezes, assim como o Roma e Inter. O Milan ganhou nenhuma com o Turpin no apito. Com a Roma, foram 5 jogos e 3 vitórias da Roma e 2 derrotas, né? Enfim. A Roma até, dentro do que podia, acho que até tentou, enfim, né, fazer o seu jogo ali, mas foi muito difícil, né? Porque até como o Anderson falou, o Atlético Bilbao tem qualidade, né? Então o Nico Williams fez um jogo muito bom. O Bilbao podia até ter feito gols antes de ter feito o que abriu o placar no início no final do primeiro tempo, né? Podia ter... O Sviller trabalhou muito, a defesa da Roma se dedicou bastante para evitar, mas não deu. E o Ranieri nem mexeu, né? Eu acho que depois que o Hummels foi expulso, né, ele fez uma mudança tática só, né? Puxou o Cristante pra defesa. Acho que funcionou bem. O Cristante, até dentre as poucas coisas que ele faz bem, essa é uma das coisas que ele costuma desempenhar de forma aceitável, né? Que é o papel de zagueiro. Então, enfim, acho que a Roma acabou sendo muito penalizada pela falta. E ainda quase no finalzinho ainda consegue dar uma bafa ali pra levar o jogo pra prorrogação, né? Provavelmente não iria ter um fim muito positivo com isso, porque já estava muito desgastada, né? Shomurodov até entrou bem, quase fez um gol no início do segundo tempo para colocar fogo no jogo ali, quando, acho que se não me engano, ainda estava 1-0 pro Atlético Bilbao. Então, acho que a Roma cai de cabeça erguida, né? Tem motivos para acreditar que pode conseguir a vaga na Champions League através da Série A, pelo desempenho que tem tido no campeonato italiano. E acredito até que, se a gente for olhar, né, no desempenho recente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, que é com o Bolonha, né? O Bolonha e a Roma são os times ali que estão disputando essa quarta vaga que tem o melhor desempenho atual.
A Juventus talvez seja o que tem a maior força de elenco, e a Lazio é o time que, se a gente for colocar no global, é o mais sólido, né? Mas tá num momento de nítida queda de rendimento. Acho que essa queda de rendimento tem muito a ver com a lesão do Tati Castellanos, né? Que inclusive deve voltar por agora, mas acho que isso fez muita falta pra Lazio. Enfim, vamos ver o que é que o Ranieri vai aprontar aí. O trabalho dele é muito bom, né? Um dos melhores trabalhos da Itália nessa temporada. E mostra até que ele talvez poderia não ter se aposentado, né? Tipo aquele jogador que se aposentou no auge, né? Mais ou menos foi isso que ele fez. Caio, vou só aproveitar a deixa do Nelson aí pra falar que não há motivo algum pra Roma ter uma sensação ali e agir como se fosse uma terra arrasada, porque tem essa boa sequência no campeonato italiano, né? Não perde a 12 jogos, e aí, se eu não me engano, são 5 ou 6 vitórias seguidas. Agora eu não lembro, mas se eu não me engano são... Tô olhando aqui agora, tô colando enquanto eu falo com vocês. São 5 vitórias seguidas. Antes da gente pular pra Série A, a produção do Nosso Futebol até tem um negócio interessante, vai trazer um negócio interessante, que o Hummels pediu desculpas, né? Eu acho ok ele pedir desculpa, porque tudo começa num passe errado, tá? Então acho nobre, acho um gesto bem humilde do Hummels, mas vou morrer nessa trincheira por você, hein, Hummels? Você não era pra ter sido expulso, achei a expulsão ridícula, mas ele tá falando ali que gostaria de se desculpar com os torcedores, com os companheiros, deixou todo mundo na mão por causa de um erro, que foi estúpido e horrendo. Tá sendo bem duro consigo mesmo o Hummels, e ele fala que geralmente esses jogos a equipe pode confiar nele, mas ele a situação. Isso custou caro para todo o time. O sonho de vencer a Europa League. Ele termina falando que não sabe mais o que falar, mas que tá desapontado, como todos estão. Como eu disse, bem humilde da parte dele, mas eu, pelo menos, estou contigo nessa, Hummels. Você pode se desculpar, mas não era para você ter sido expulso. Mas, Caio, na Série A, vai muito bem a Roma, né? O Ranieri aí, como o Nelson finalizou a fala dele falando que é um treinador que até começa a dar essa impressão de que não deveria ter se aposentado. Dá para buscar, não vou dizer tranquilamente, né? Porque a briga ali, como o Nelson já falou com o Bolonha e com a Lazio, tá firme. Mas tá forte a Roma nessa disputa, nessa briga, né, Caio? A depender de quem classifique pela Copa Itália, de repente ela consegue arrumar uma Copa Europeia tranquilamente. O que você falou em terra arrasada lá atrás, a Roma se recupera de um cenário de terra arrasada. É bem verdade que às vezes a gente fica falando da temporada de coisas, por exemplo, de meses atrás, de dezembro, novembro, como se fossem anos atrás, mas às vezes na mesma temporada. Essa mesma temporada, o Ranieri é o terceiro técnico da Roma, num contexto em que um foi demitido injustamente por questões de diretoria, que foi o De Rossi, e outro, assim, parece que nunca deveria ter estado ali e parece que não se encontra também. É bem verdade que ele pegou uma roubada lá no Southampton, mas o Juric também parece que não se encontrou desde então. E o trabalho dele sabático, né, Caio? Exatamente, talvez assim um pouco de paz, rever também suas questões ofensivas. É assim, o Ranieri pegou uma terra arrasada e ele só aceitou essa terra arrasada, que é bucha, para... Assim, você teve 5, 6 treinadores que tiveram conversas com a Roma e não negaram e não aceitaram as condições, e no meio dessa situação o Ranieri deu o sim para Roma, como ele sempre dá. Ele cresceu um grau de idolatria dentre os romanistas e isso demonstrou o porquê. É uma relação de coração, é uma relação assim que talvez assim, você pode dizer, não deveria ter parado, você tem um cansaço e tudo mais, pela idade, por tudo que ele viveu, são mais de 35 anos de carreira de técnico, fora o tempo de jogador, então você tem toda uma questão, e o Ranieri recuperou um sistema defensivo que assim é um pouco melhor, talvez você não diga que é essa Brastemp de segurança, mas é algo mais eficiente, algo interessante, um sistema de alas que você tem recuperado o desempenho de jogadores como o Angelinho, você tem feito nomes interessantes por ali, um trabalho com Paredes e com o Koné muito bom no meio campo. Claro, não viver apenas de Dybala, que é importante em um momento assim, e fazendo a Roma ficar viva no campeonato. Dentro desse cenário, assim, é claro que você tem a dor da eliminação pro Atlético, porque você vai ter essa reclamação do que aconteceu com o Hummels o tempo inteiro. Vai ficar na cabeça do romanista um se era Hummels e tudo mais, se jogássemos com 10, porque efetivamente a expulsão foi com nem 20 minutos do primeiro tempo.
Foi uma quantidade enorme de minutos você jogando. Se é difícil defender contra Nico, Iñaki, toda essa galera do Atlético que faz um baita campeonato em La Liga, só perde para 3 times estelares no momento, 3 dos melhores da Europa, e não por coincidência a Espanha vai pegar a 5ª vaga para a Champions League. Se o Atlético só tá perdendo para esses, é porque também o trabalho do Valverde ali tem sido muito bom. E a Roma teve que competir com esse time, com essas condições, com essas situações e, sobretudo, com o Ranieri tendo que recuperar todo mundo. Na prática, assim, tava todo mundo em baixa. Ali da época do Juric, para não falar que não tinha ninguém, sei lá, média para alta, tinha o Svila, que estava assim porque a Roma era muito exposta e tudo mais. O Svila segue interessante e tal, tem lá seus momentos, mas assim, não é só ele. Não vive só dele, não vive só do Dybala. E assim, até gente meio que não tá sendo muito querida, de repente pacificou. Só um cara como ele, com a experiência que ele tem, com as coisas que ele tem, consegue pacificar um ambiente tão, às vezes, tão caótico quanto o da Roma. Caras como, por exemplo, o Capello, para citar o Fábio Capello, que assim, ele sempre disse o quanto é caótico o ambiente de Roma com a Roma, porque você tem uma certa coisa com a torcida, ela apoia, mas ela também critica. Você tem um ambiente romano também, nas rádios, dos jornais. Para você ter uma ideia, assim, para a gente contextualizar, por exemplo, o ouvinte, a Roma é um caso tão raro de cobertura midiática. Por exemplo, a Roma tem um jornal próprio. Os torcedores da Roma têm um jornal próprio, que, por exemplo, que é o Il Romanista, que é algo até bem interessante, um design interessante, que eles explicam, assim, o dia a dia do esporte baseado dia a dia da Roma. Páginas, claro, sobre a Roma, mas também páginas, às vezes, de tipo assim, a cobertura do dia a dia na Série A, tal, tudo aplicado a Roma. Claro que aí você ainda tem a cobertura das rádios, do Corriere dello Sport, da Gazeta, etc, etc, etc. E, claro, todo o fator da Roma ser o grande clube que é, a grande torcida que é. Então, dentro desse cenário, só alguém como ele podia, pelo menos, apagar esse incêndio. E agora você pode dizer que, pelo menos, ele está debelado. A questão é você construir a casa de novo, que é isso que é o primeiro passo. Tem uns jogadores jovens bem interessantes assim, né? Lógico que a torcida da Roma vai querer pensar num curto prazo e no médio prazo, mas no longo prazo, se os jogadores tiverem tempo, paciência para se desenvolver e não forem usados como ativos assim para venda, né, na primeira oferta que chegar, acho bem interessante. Nelson, vamos passar muito rapidinho na Fiorentina, assim, só porque você está com essa camisa? Uma pincelada rápida, que eu acho que assim, até para a gente citar 3 temas que serão chave nesse momento. Um a gente vai falar já, que é o futuro da Juventus. O Milan tá meio de fora nessa edição por conta de outros assuntos, mas assim, em vista como tá balançando o Sérgio Conceição, vai ter 3 clubes nesse momento, nesse mercado de inverno, que serão a chave pra gente ver a dança das cadeiras. Ranieri, obviamente, não fica. Então, assim, a chave será o próximo passo do comando técnico de Roma, Milan e Juventus. É isso aí que vai definir a música que tocará na dança das cadeiras. Nelson, Conference League, Fiorentina classificada, Fiorentina que vai pegar o NK Celje da Eslovênia, né, se eu não estou enganado, mas tem o que falar sobre esse carrossel de emoções que é a Fiorentina em competições continentais, Nelson? Acho que a gente já trabalhou esse tema extensamente aqui no programa, já há pelo menos uns 3 anos que a gente vem falando do que a Fiorentina não muda o técnico e vive esse mesmo carrossel de emoções, né? Mas assim, o jogo dessa vez, de volta, foi um baile da Fiorentina, né? A Fiorentina fez um primeiro tempo que podia ter saído ali de campo com 4-0 tranquilamente e se impôs sobre o Panathinaikos como tinha que ter feito, não vou dizer que tinha que ter utilizado de imposição na casa do adversário, mas que tinha que ter jogado um pouco melhor, né? O primeiro tempo da Fiorentina foi assim, ridículo, né? Juricic, né? Algumas pessoas que estão nos vendo e ouvindo podem lembrar dele, né? Porque ele passou 7 anos na Série A, jogando pela Sampdoria, jogou pelo Sassuolo, pelo Benevento, pintou e bordou no primeiro jogo, né? Foi um baile, assim, que ele deu pra cima da defesa da Fiorentina, defesa que erra, assim, de um jeito impressionante. Os caras não se acertam. Acho, inclusive... Quer
viciados, né? Assim, é uma coisa sistêmica, né? Se o Napoli queria levar o Comuzzo por 35 milhões, a Fiorentina queria mais. E assim, pô, vai ser difícil vender um zagueiro por 35 milhões se a defesa é desse jeito, né? Conseguiram vender o Milenkovic e a gente sabe o quanto o Milenkovic errava na Fiorentina, no Nottingham Forest virou outra pessoa. Acho que tinha um clone dele por lá. Ou tem agora, né? A gente não sabe, né? Infelizmente não temos acesso aos dados biológicos de Nikola Milenkovic, mas é o que acontece, né? A Fiorentina muito oscilante, né? A defesa que dá muito trabalho, mesmo trabalho que deu, por exemplo, contra o Napoli. Quer dizer, não deu trabalho pro Napoli, né? A gente talvez até fale do Lukaku daqui a pouco, mas o Lukaku também teve muita facilidade contra uma defesa que errava muito, né? Pongracic já entrou em campo errando, assim, de maneira, assim, de fato, cara, muito integrado ao time, né? Já chega, assim, girando na mesma rotação, erra e dá um gol com 5 segundos em campo, assim, é realmente um time que funciona bem, assim, joga por música, realmente emociona os corações da gente, né? Mas, enfim, pelo menos falando da parte boa, de fato a Fiorentina fez um jogo no Artemio Franchi de acordo com o tamanho da sua história e definiu praticamente no primeiro tempo, né? Precisava fazer fez 2, logo no segundo tempo já fez o terceiro. De praxe tomou seu golzinho pra dar uma emoção final ali, né? Mas conseguiu segurar o resultado e passou no placar agregado, né? De 5-4. Placar bailarino, como diz o nosso Mauro César Pereira. E agora, pelo amor de Deus, né, vai enfrentar o Celje da Eslovênia, que também, né, ficou num 5-5 com o Lugano, passou nos pênaltis, mas pelo amor de Deus, né, a Fiorentina tem que passar com o pé nas costas do time da Eslovênia, que não é parâmetro, né. Não, parâmetro esloveno pra gente é Josip Ilicic, né, inclusive jogador da Fiorentina. Se ainda fosse o Maribor, um time, assim, um pouco mais tradicional, Olimpia Ljubljana, agora, mas o Celje, que tem um histórico de participação em torneios continentais muito pequeno, a Fiorentina não tem a obrigação de garantir sua vaga nas semifinais sem muitos problemas. Eu vou falar que a Conference League é tipo pizza dormida no dia seguinte, né? É ruim, mas é bom, né, cara? A gente gosta, assim, desses placares bailarinos aí. Às vezes é ruim, às vezes não é o que você queria, mas é o que você precisava, né? Bom assistir um joguinho de Conference League. Falando em emoção, vamos para acho que é um dos principais temas dessa edição, que é a sapatada que a Juventus tomou na Série A no último final de semana. Eu assisti o jogo, não acreditei, né? Aquele negócio lá, só acredito vendo, e vendo não acreditei. A tranquilidade com que a Atalanta venceu o jogo, né? Segundo jogo, especialmente. Segundo tempo, não teve jogo. Foi um time só. Caio, a gente, como eu falei no começo do programa, a Juventus vinha naquela história de 5 vitórias seguidas e vai embalar. Tinha aquele asterisco, né? Aquela mancha da eliminação da Liga dos Campeões, mas o pessoal tava falando, é a defesa que funciona na Série A, vem bem. O que tem pra Juventus se apegar neste momento, assim? É pra jogar tudo fora? Tudo isso que eu citei é pra ser jogado fora depois dessa derrota por 4-0? Dá pra aproveitar alguma coisa? O que a Juventus precisa pra mudar, como diria o Fernando Vanucci, pra mudar de vez, né? Porque às vezes muda, né? Dá uma mudada, mas não muda de vez. O que a Juventus precisa para que coisas como o que aconteceu nesse final de semana não se repitam? E dificilmente vão se repetir porque foi algo raríssimo, né, cara? Então, raríssimo que até durante o jogo cometeu uma inconfidência no nosso tradicional grupo de reuniões, a nossa sociedade semi-secreta, que tem o nome de Cautio Pizza, mas é Cautiopédia e tal, lembrando a história do antigo, com toda a rapaziada que já passou por esse podcast, a gente estava, na maior parte do tempo, tentando lembrar a última vez que a Juventus tinha perdido de uma tamanha maneira que foi em casa. Porque, assim, a gente lembrava do 4-1 do Parma lá atrás, em 10-11, mas esse do 4-0 do Torino de 67 parecia algo tão distante e tudo mais. E até vamos lembrar já essa história ali, que isso é tema para Cautio História, e nesse aspecto foi um show de horrores. Claro que assim, a história do jogo parecia um pouco mais equilibrada até o momento do bendito pênalti para Atalanta. Até do momento que o Retegui faz o gol, parece que o jogo muda da água pro vinho. A Juventus toma o primeiro soco e não consegue reagir. Mas não consegue reagir também porque, efetivamente, o meio-campo não funcionou dessa vez. Seja porque Khéphren Thuram não estava num dia tão legal,
Locatelli, mesma coisa, seja porque a intenção de você colocar o McKennie um pouco mais avançado por dentro não funcionou, os pontas não funcionaram e o Dias foi terrível, e isso fatalmente vai afetar o que a Juventus tem de melhor no momento, que é irônico, ataque. E aí você pode questionar o Vlahovic e tudo mais. Já chegam os primeiros questionamentos do Colomani, que a fonte deu uma secada. Efetivamente, talvez estão desviando um pouco o foco, porque o meio-campo tem decepcionado. A gente, lá no comecinho da temporada, a gente imaginava um meio-campo para a Juventus, talvez fosse dominante assim no passado, porque nós vivemos da década passada a Juventus dominar anos de Série A com o Pirlo, com o Marquise, com o Vidal, depois veio o tempo do Pogba, e a expectativa era de um trio de Kaplan, Douglas Luiz e Koop Meiners. Dos três, só o Kaplan rendeu. Assim, tem rendido e tem sido talvez o melhor jogador da Juventus na temporada. O Koop Meiners tem sido uma decepção até o momento, mas assim, você tem toda a adaptação e tudo mais, e o Koop Meiners pelo menos joga. O Douglas Luiz, bem, a gente só ficou sabendo dele, não pelo que tá em campo. Ficou sabendo porque torcedores da Juventus acabaram pegando ele numa discoteca. Rolou o disque balada, hein? Rolou um jogador em disco, sei lá, a curva sul do Bianconera.it. Rolou um jogador em disco. Quem não pegar referência não pegou, mas tudo bem. Mas dito isso, fica muito complicado quando você espera alguma coisa desses caras e não rende. E esse fator, principalmente do meio campo não render, é ali na conta do Thiago Motta. Aí você pode dar inúmeras situações. Seria uma falta de entrosamento? Pode ser, com tantas mudanças. Seria talvez um meio-campo não tão adequado? É uma questão para você debater Motta e Gunther. Seria até o problema do Thiago Motta? Pode ser também. É algo até complicado. É algo que até faria sentido. E acho também que tem, sei lá, algumas coisas que acabam estourando numa defesa que nos últimos jogos não é algo tão confiável. O Gatti parece que não está no seu melhor momento e o Lloyd Kelly está recebendo um grande Welcome to Serie A. Pois é um fardo bem pesado. Vale lembrar que a Juventus começou a temporada com uma defesa que em tese seria Bremer, Gatti e Danilo, o que na minha opinião é uma senhora defesa. Danilo foi embora, o Bremer é uma lesão seríssima e hoje a gente vê aí essa dupla Gatti e Kelly que claramente não tá afinada, claramente não tá no nível de uma equipe que busca pelo título da Série A. Nelson, vou jogar pra você já, mas vou jogar pra você o Cautio História, né, porque a gente tem números, tem mais dados e mais detalhes pra trazer aí sobre o tamanho dessa derrota, né, que a Juventus sofreu, mas acho que a gente vai ter que voltar tanto no tempo que eu vou pedir pro pessoal do nosso futebol jogar a vinhotinha do Cautio História, por favor. Destrincha aí, Nelson. Quando isso aconteceu, da Juventus tomar um 4-0 jogando em casa, como o Caio falou, durante o jogo, ficou bastante gente lá no nosso grupo tentando achar quando foi e quando foi. Pois é, né? A Juventus não é uma equipe reconhecida por perder muito em casa. A gente já pode partir dessa premissa. Perder de uma margem tão grande assim, piorou. Então a gente foi pesquisar e tal, e simplesmente, na verdade, a gente pode até ampliar isso daqui. É uma das 30, tá na faixa ali das 30 maiores derrotas da história da Juventus como um todo. A Juventus perder com 4 gols de diferença é algo raríssimo. E perder em casa por 4-0, a última vez que isso tinha acontecido foi em 1967. Então, talvez grande parte das pessoas que nos ouvem aqui e nos veem não eram nascidas. E talvez nem os pais delas fossem nascidos também. Em 67 a gente tem aí 58 anos que isso não acontecia. E foi num jogo contra o Torino, né? O rival local, né? Na época, a gente até podia dizer se ainda era o maior rival da Juventus, né? Ainda se era o Torino, se era Inter. E na época o Torino, de fato, era um time que dava testa para a Juventus, né? Eram clássicos realmente disputados. E não foi qualquer clássico, aquele clássico que a Juventus perdeu pro Torino, porque 7 dias antes, o Torino tinha perdido um dos maiores jogadores de sua história e precocemente, né? O Didi Meroni tinha morrido atropelado pelo Atílio Romero, que anos depois se tornaria presidente do Torino. Ainda tem esse dado específico, mas não é
o assunto do nosso Scout Story, a gente pode um dia destrinchar um pouco mais isso aí, né? Se vocês quiserem já de antemão conhecer a história do Didi Meroni, é só ir lá no nosso site, tem o perfil do Didi Meroni, mas pode também ir atrás do perfil do Néstor Combin, argentino, franco-argentino, que foi autor de 3 gols naquele jogo. E foi uma lei do ex, né? Porque o Combin, foi jogador da Juventus. Então, ele era muito próximo do Didi Meroni, fez 3 gols naquela partida e foi o grande nome daquele dia, que era um dia de luto para a torcida do Toro, e que acabou meio que se tornando um dia de festa, uma festa mais contida, apesar da vitória por goleada sobre a Juventus. Mas o Scout História não termina por aí, porque a gente pode lembrar, como eu estava falando no início, de como a Juventus perde muito pouco em casa. E perde muito pouco no Allianz Stadium. O Allianz Stadium, né, foi inaugurado em 2011, e desde então a Juventus perdeu 28 vezes lá. Então a gente tem 2011, estamos perto de 14 anos de inauguração do Allianz Stadium. Foram 28 derrotas. Agora, aí a gente já pode trazer um pouco mais de contexto. 17 dessas derrotas aconteceram até novembro de 2021 e 11 delas vieram depois. Se a gente for trazer um pouco mais para trás, a Juventus ficou até 2017, perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. De 2017 para cá, perdeu todas as outras vezes. Isso tinha se ampliado muito nos últimos anos, né? Foram 11 derrotas da Juventus de 2021 para cá. Derrotas pesadas, né? Derrota pro Villarreal na Champions League, derrota pro Ajax na Champions League. Pro Benfica na Champions League a gente nem vai falar, porque o Benfica com a Juventus é um carrasco assim daqueles, né? E perdeu várias outras vezes. A Atalanta nunca tinha vencido a Juventus, tinha muito tempo que não vencia a Juventus em Turim. Venceu 2 vezes, venceu em 21, venceu agora. E, enfim, né? A gente tá aí construindo uma história de que a Juventus talvez não tenha mais o seu estádio como um lugar tão inviolável assim. Nessa temporada já perdeu 3 vezes em casa. Perdeu para o Stuttgart, perdeu para o Benfica, perdeu para a Atalanta. E, enfim, se a gente for também trazer um pouquinho de história, tem só algumas equipes que venceram a Juventus 2 vezes, né, no Allianz, né? Inter, Napoli, Milan, Udinese, Benfica e Atalanta. Foram as únicas que venceram a Juve 2 vezes, mas se a Juventus mantiver essa fase aí, talvez esse número se altere muito em breve. Gostei que você trouxe quem venceu a Juventus no Allianz nessa temporada, e nos 3 jogos a Juventus foi amassada, assim, não foi aquela derrota que o outro time jogou por uma bolinha e deu certo, não. Pro Stuttgart, Benfica e Atalanta foram 3 vareios. Nos 3 a Juventus não viu a cor da bola. Caio Bittencourt, vamos falar um pouquinho sobre este time, o qual eu visto a camisa aqui, a camisa belíssima, a camisa do Napoli, para falar sobre o Lukaku. O Lukaku tem dividido muitas opiniões, né, Caio? Porque os números do Lukaku não são ruins. Mas quem gosta de número é professor de matemática, né, Caio? A gente gosta de ver o jogo, e aí eu já não sei se a avaliação do Lukaku é tão boa assim, se corrobora com os numerólogos. Caio Bittencourt, queria que você falasse um pouco dos números dele e a sua opinião. O poeta diria que apenas 2 números importam no futebol: o número da classificação e o número dos gols no fim do jogo. E efetivamente, talvez seja esse o ponto da discórdia com o Lukaku. É claro que o Lukaku, nesse momento, é muito diferente, assim. Se você imaginava um Lukaku similar àquele Lukaku que, com o Lautaro, devia, sob o comando de Conte, praticamente decidiu um campeonato para a Inter, aquele não existe mais. Seja pela idade, seja pelo físico, porque agora nós estamos falando de um homem de quase 32 anos e que, até curiosamente, até o Lukaku deu entrevista recentemente dizendo que ele é mais magro do que naquela época e tudo mais, tem toda uma questão física meio curiosa, mas ao mesmo tempo você tem assim um Lukaku que teoricamente foi posto para fazer uma função mais participativa, de mais troca de passes, de mais pivô, de menos movimentação. E a ausência de movimentação, assim, acaba cortando um pouco do jogo dele. Até por conta disso, parece que as arrancadas já não são as mesmas. O desmarque dele parece um pouco mais devagar nesse aspecto. Parece assim, com alguns problemas que acabam fazendo muita diferença em alguns tipos de jogos. Em alguns tipos de situações contra defesas um pouco mais fechadas, contra jogos em jogos um pouco mais difíceis. E isso acaba gerando um pouco de pé atrás. Porque efetivamente este tem sido o campeonato dos ataques.
O campeonato dos ataques, porque ali no primeiro pelotão, considerando os talvez a gente antes da briga, em dado momento a gente até pensou que com essa pontuação Juventus e Lazio podiam entrar. Mas vamos pensar na briga entre Inter, Napoli e Atalanta. Inter e Atalanta fizeram 63 gols até o momento do campeonato. Até a 28ª rodada, depois desse, 29ª, etc. Até a 28ª, 63 gols na Série A. O Napoli, até o momento, só marcou 45. Desses, o Lukaku acabou marcando apenas 10 nesse aspecto. É um número relativamente baixo se você levar em conta que os 2 dígitos só foram atingidos no último fim de semana no gol contra a Fiorentina, o que acaba sendo relativamente pouco. Um Lukaku que até os clássicos com Atalanta e Juventus em janeiro, você via ele um pouco ausente. Por exemplo, o único gol dele de cabeça nessa temporada foi só diante da Atalanta. Você tem algumas questões de pênalti também, você tem algumas outras situações. É claro que você pode ponderar também que o time do Napoli tem uma coisa meio coletiva, que assim, o Lukaku está abrindo mão da individualidade dele, talvez em nome da coletividade. Mas são números muito abaixo da média dele, e um Lukaku que efetivamente poderíamos dizer que devendo. Você pode dizer que é uma questão, talvez, da ausência de companheiros dele no ataque do Napoli? Sim e não. Sim, no momento, por conta dos problemas físicos, você tem o problema físico que tirou o David Neres, você tem problemas do Politano e tudo mais, você tem a questão Raspadori, que é sujeito a tempestades, mas, ainda assim, nesse 3-5-2, parece que deu um sinal de vida, não dá para você confiar muito nele, mas efetivamente tem isso. E mesmo no período com o Kvaratskhelia, com o Politano e até com o David Neres, os números dele parece que não eram tão altos quanto se imaginaram, quanto Conte imaginou na hora de querer contratá-lo. E talvez, assim, do primeiro pelotão, se a gente compara ele com números de outros nomes, nem falo do Retegui porque é algo fora da curva, até em relação aos próprios atacantes. Mas em relação aos números da dupla de Thuram e Lautaro, aos números do Moise Kean, aos números relativamente coletivos do ataque da Lazio, realmente são um pouco abaixo. E esse nível de abaixo, só a Juventus tem feito algo parecido. Não por coincidência tem um número igual de gols, quase a mesma lógica defensiva. Tanto que, curiosamente, os dois até o momento teriam melhores defesas, mas ataques que decepcionam e por isso impacta numa briga pelo título. Impacta e talvez seja essa a razão de o Napoli um pouco atrás e de tudo que a gente falou da Juventus. Mas o tudo que a gente falou da Juventus tem mais coisa atrás disso. O tudo que a gente fala do Napoli talvez tenha um pouquinho a mais do Lukaku. E aí você tem uma dificuldade de desmarque, você tem uma dificuldade de físico, você tem algumas coisas que precisam ser adaptadas. Parceiros que precisam jogar mais e tudo mais, seja uma tentativa de você encostar ou usá-las aos pontas, uma tentativa de você encostar o McTominay ou quem quer que seja. Mas isso faz o Lukaku dever bastante. E essa dívida do Lukaku é o grande ponto de interrogação do Napoli, eu diria até que na briga pelo título, porque se o Lukaku é a síntese de um time que não é um grande produtor de gols para a posição que tem, para o pelotão em que está. Eu vou só adicionar um negócio aí que você acabou não citando. Até acho que nem fez tanta diferença nessa temporada, mas tem a saída do Kvaratskhelia também. Mas só tô citando ele porque este vagabundo deu a vida no jogo contra o Liverpool. Eu nunca vi um jogo do Kvaratskhelia nessa temporada, então nem se fala. Mas o que esse homem salvou, tirou bola em cima da linha, carrinho foi uns 3. Então o vagabundo Kvaratskhelia foi muito o Kvaratskhelia contra o Liverpool é alguma coisa assim que tipo, ele deve ter alguma coisa contra o Liverpool vinda lá da Mexe
no coração do menino, né? Mexe, cara, porque a grande partida dele pelo Napoli, uma das, foi aquele 4-1 inesquecível em Nápoles. Em Anfield, mesmo perdendo, ele jogou bem também. Então, assim, deve ter alguma coisinha lá do menino Vicha. Mas você viu que é ajustar o salário, né? Faz uma diferença na vontade de trabalhar, né? Acho que faz uma diferença razoável, né? Mas assim, eu acho que a questão do Napoli é muito sistêmica, né? Salvando um pouco a pele do Lukaku aí. É o Napoli que menos brilha, na minha opinião, tirando da temporada passada, que foi uma coisa muito fora da curva. É o Napoli menos brilhante desde os tempos do Mazzarri, né? Assim, em termos de estilo de jogo. Até, assim, talvez se a gente fosse colocar o Napoli ali da segunda temporada do Ancelotti, né? Teve Motin, que veio o Gattuso e tudo mais. É um Napoli que produz menos no ataque até do que o time do Mazzarri mesmo, porque o Mazzarri era um cara que potencializava o centroavante, né? Cavani com ele, não precisa nem a gente ir muito longe, né? Só falar do Cavani mesmo. Mas é o time do Napoli que eu vi, pelo menos na última década, assim, é o menos produtivo. É o que menos brilha. Talvez seja um dos mais consistentes, porque tá conseguindo vencer, muito ajudado pela falta de calendário em outras competições. Mas é um Napoli que, se vou fazer um exercício de futurologia aqui, é um Napoli que não vai ser lembrado como campeão. Caso seja, por muito tempo. Vai ser lembrado, obviamente, pela torcida do Napoli, porque é o Napoli. Vai ser o 4º título do Napoli. Mas vai ser um time que a gente vai pensar, quem se destacou de fato nesse time aí? Anguissa? Que eu acho que é o melhor jogador do Napoli na temporada. A gente não tem aquele cara que tá ali brilhando muito. E o Lukaku, o fato de ter esses números e mesmo assim ser questionado, acho que é a grande mostra disso, né? Um time que tem sido muito cínico, né? Pra gente utilizar um termo que se utiliza muito na Itália, e tem aproveitado as suas chances pra conseguir competir. Vou até além, e assim, o Napoli nesse momento, se você comparar a falta dele, todos os problemas, é um Napoli que, de certa forma, você consegue pegar ali o primeiro pelotão, talvez até a Lazio ali, é o menos eficiente, é o de elenco acaba sendo pior, porque você tem a Lazio com jogadores saindo do banco. Você tem a Juventus que tem seus problemas, mas tem jogadores que com individual você espera mais. Atalanta e Inter nem se fala, tá? Agora o Napoli você espera quem do banco de reservas? A atual fase do Simeone? O Mazzocchi voltando de lesão? Outros ali? É um pouco complicado. O N'Gongé? Não, esse aí... O banquinho tá cansado mesmo no Napoli. Galera, vamos finalizar essa edição falando da Inter, porque seria uma sacanagem da nossa parte se a gente não falasse do representante italiano na Liga dos Campeões, né? Até porque terá um duelo aí contra o Bayern de Munique pesadaço. Nelson Oliveira, queria que você falasse sobre a solidez que a Inter demonstra na Liga dos Campeões, né? A gente tá vendo uma Inter que oscila muito na Série A, mas a gente não vê a Inter oscilando na Liga dos Campeões, e quando vê é resolvido rapidamente, né? Quando a Inter tem maus momentos, eles não são duradouros na Liga dos Campeões. Geralmente a chave vira e esse time consegue fazer coisas como isso que a gente tá vendo aí, pra quem tá assistindo no nosso futebol, um senhor golaço. Eu uso um palavrão aqui, mas me contive no senhor golaço do Tio Ramos. Queria que você falasse de como esse time é muito sólido a nível europeu, Nelson. É um gol que, pra quem é torcedor da Inter e pra quem é torcedor do Milan também vai lembrar, que é um gol muito parecido com o que ele fez no clássico della Madonnina da última temporada, né? Do derby do primeiro turno. Bastante parecido mesmo. Mas enfim, a gente vê uma Inter muito parecida. Eu já comentei isso aqui, vou comentar de novo. A Inter muito parecida com a Inter de 2 temporadas atrás. Uma Inter que vacilava muito no campeonato e chegou na final da Champions League. Não vejo que as raízes sejam tão parecidas assim, dessa vez. Eu acho que a Inter, ela talvez dê um pouco mais de importância para a Champions League, porque quer se provar, sente que pode ir longe e talvez ganhar o título, como quase conseguiu em 2023. Enquanto na Série A, não vou dizer que entra com salto alto, mas sabe que eu tenho o melhor elenco e que às vezes, talvez alguns jogos, acha que talvez possa ser resolvido com mais facilidade e nem sempre é, como foi contra o Monza. Era um jogo que era pra Inter deslanchar, até abrir o placar, mas teve um gol anulado, por um toque de mão do Lautaro, e meio que relaxa, aí toma um gol que o Mkhitaryan não acompanha, o gol do Keita foi mérito... Assim, né? Teve um pouco de demérito do Pavard, que não fechou o chute, mas teve muito mérito do Keita em acertar também. A gente via que era um time que não tinha muita precisão na Série A em 2022-2023, perdia muito, inclusive foi quando o Inzaghi quase foi demitido, a gente pode lembrar, inclusive na época eu até achava que ele deveria ter sido, porque a Inter era o melhor time da Itália e estava jogando no lixo a chance de ganhar o título. O Napoli começou a disparar, e a Inter perdeu uma chance de um Scudetto, sendo que tinha perdido a chance do Scudetto no ano anterior por causa de uma bobeirada do Rado e também de um erro do De Vrij no derby contra o Milan. Então, já eram 2 anos em que a Inter era a favorita ao Scudetto e não tinha vencido. E esse ano
também é favorita, mas pode não ganhar. Tem um calendário mais difícil do que o Napoli na Série A, e isso pode acabar pesando. Tem alguns clássicos fora, alguns jogos um pouco mais difíceis do que o Napoli fora de casa. E na Champions League, o caminho pode acabar agora em março. Ou, desculpa, em abril. É um confronto muito parelho. Que pessimismo é esse, Nelson? Só memória boa. Pô, teve a final lá do Milito, teve classificação em 2011, depois lá dentro da Alemanha. Bota esse clima pra cima, rapaz. A Inter até tem se dado bem contra o Bayern de Munique em jogos decisivos, né? Mas é a realidade, é um confronto muito parelho. Se fosse, por exemplo, enfrentar o Borussia Dortmund, acreditava que seria muito mais fácil chegar à semifinal. O Aston Villa, até mesmo o PSG talvez desse um pouco mais de jogo. O Bayern de Munique não é um time que é cascudo, e a Inter vai ter que se provar contra um time que é cascudo, né? O PSG, a gente obviamente sabe que tem qualidade, tirou o Liverpool, mas ainda na Champions League muitas vezes carece dessa casca, e agora com um time que não tem tantas estrelas assim, mas tem muitos jogadores talentosos, voluntariosos, talvez isso acabasse pesando num duelo contra o Inter, que gosta de tornar os jogos dela um pouco chatos para dominá-los, né? Contra o Bayern de Munique isso talvez seja mais difícil, porque é um time que tem casca e que vai entender como jogar, né? Talvez a inexperiência do Kompany enquanto técnico seja uma vantagem para o Inzaghi, entender o duelo ali taticamente para poder superar o adversário, mas é um duelo muito parelho. E eu entendo que colocar as fichas em jogos de mata-mata, quando você tem uma vantagem muito grande de elenco em relação aos demais numa competição de pontos corridos como a Série A, eu acho um pouco fora de propósito. Sabe aquela história do melhor um passarinho na mão do que dois voando? Eu acho que a Inter está um pouco tentando ir além na Champions League, porque rende mais do que ganhar um título da Série A, financeiramente falando, né? Quanto mais longe vai na Champions, mais arrecada, e isso é importante para a questão de contas, e tá deixando um pouco de lado a possibilidade de adicionar um troféu. Isso tem muito a ver com a questão de finanças atuais do clube, e também de tentar estabelecer um prestígio internacional, que hoje em dia o Milan não tem conseguido fazer isso em termos europeus, a Juventus também não tem conseguido, então a Inter tá tentando ocupar esse vácuo de time italiano que vai bem na Europa, e talvez chamar a atenção de outros mercados, pensando em expandir de marca, etc. e tal. Mas, enfim, o torcedor pode até achar isso interessante no longo prazo, porque isso pode acabar ajustando contas e fazendo com que a Inter tenha uma certa dominância, ou pelo menos que se mantenha num patamar mais elevado em relação a outros times do país por um tempo. Mas, se for pensar no curto prazo e em títulos, isso pode acabar fazendo com que a Série A vá pelo ralo e tenha talvez que se contentar com a disputa da Copa Itália, sendo que tem um derby pela frente, né? Seria favorito contra a Bolonha ou Empoli, caso chegue à final, mas tem um derby de Milão pela frente ainda, e a Inter não ganhou nenhum derby de Milão nessa temporada. Tá com o Milan atravessado na garganta. Enfim. Então, são muitos fatores, né? Eu acho que o Inzaghi tem, pelo menos, conseguido fazer isso de tentar ir jogo a jogo, porque isso faz parte. Vai ter um período aí não vou dizer de folga, porque ele vai perder vários jogadores para seleções, né? Mas a gente tem uma data FIFA aí que vai interromper um pouquinho esse processo de jogos, né? A Inter tem um jogo muito complicado contra a Atalanta já nesse fim de semana pela Série A, que pode mudar muito o panorama, né? Se a Inter perde, a Atalanta já encosta, o Napoli pode assumir a liderança isoladamente, mas se a Inter ganha, meio que tira a Atalanta da briga. Enfim, é um fim de semana que tende a ser bastante emocionante na Série A, né? Então, eu acho que as análises que o Inzaghi tem feito, que o staff da Inter como um todo, e que a gente também aqui tem tentado fazer, tem procurado ser análises que vão levando em consideração o andamento da temporada pouco a pouco, né? É isso. Vou fazer uma promessa aqui de brincadeira, mas um dia a gente já não vai fazer uma edição da Cautiopédia só sobre o Bastoni, hein? Minha nossa, como joga a bola, como gosto desse rapaz. Mas não será na próxima edição. Na próxima edição a gente vai falar sobre outras coisas. Queria agradecer a todo mundo que nos assistiu e nos ouviu até aqui. Como eu disse no começo, é bom estar de volta depois das férias. E nos vemos e nos ouvimos em uma próxima edição, beleza? Arrivederci e tchau.